sabe mesmo o vídeo, eu vou estragar essa primeira parte. Bom dia! Boa noite, tudo bem? Boa noite. Hoje o nosso tema é meditação. Pelo que eu entendo, vocês já têm uma experiência, já conhecem alguma coisa, mas ainda não olharam especificamente o tema. Certo? Então, primeiro eu queria, junto com vocês, definir a palavra meditação. Meditação tem um termo que nós podemos dizer que é o termo do yoga especificamente, mas tem o termo amplo de meditação. Meditação é uma palavra que define vários estados de consciência. Dentro do yoga, nós colocamos como meditação não apenas o estado, como também o processo que leva até o estado. Certo? Todo mundo tem o material? Então, quando vamos falar sobre meditação, é bom ter em mente essa diferença, que o processo, quando falamos em meditação, dhyana, é um estado de consciência específico que foi descrito principalmente a partir de Patanjali. Mas quando falamos em meditação no geral, vamos falar assim, eu fiz a meditação de manhã. Se você está começando a fazer aula agora, você não fez meditação, você não fez dhyana, você fez o exercício de concentração que te leva até o estado específico chamado dhyana. Esse estado, você chega até ele através de muitas técnicas. E mesmo não sendo exatamente a mesma maneira como você trabalha em diferentes filosofias, basicamente a meditação, em diversas filosofias que trabalham com estados de consciência, onde você procura expandir a consciência, e que você não utiliza nada externo para chegar até esse estado, mas apenas a sua ferramenta, que é o seu corpo, a sua mente. Então isso é meditação, é um processo, esse é o processo. Você pode chegar à meditação através de diversas maneiras. Essas diversas maneiras nós vamos chegar até lá. Mas eu quero primeiro que vocês pensem um pouquinho, e coloca aí na sua cabeça, pense o que você tem como conceito de meditação. O que é que você pensa que é meditação? Reflita um pouquinho sobre isso. Meditação é o quê? Estado mais elevado de consciência. Um estado mais elevado de consciência. Elevado em relação a quê? O que é a meditação? Quando a gente fala assim, vamos então falar sobre o processo que leva até a meditação. Vamos falar sobre as técnicas, então. Primeiro vamos colocar assim, a meditação, e isso eu vou pedir para vocês irem para a segunda parte. Tradicionalmente se diz que a meditação é a base para todo conhecimento verdadeiro. Porque o verdadeiro conhecimento não é aquele que você adquire nos livros, não é aquele que você adquire através das suas experiências, é aquele que é. É que você já nasceu com ele. E se me permitem uma analogia muito, 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 muito pobre, mas muito eficiente, vocês entendem que vocês já são iluminados? Vocês entendem isso? Ou não? Sim. Tem bastante iluminação. Na verdade, assim, você já é potencialmente um iluminado, não é? Você tem em si tudo que você precisa para chegar até a iluminação, ou não? Sim. Você já tem em si todas as ferramentas, tudo que você precisa para chegar até o samadhi, para chegar à moksha, a libertação dessa existência limitada, você já tem. Mas assim como eu faço sabonete, mas eu faço dos olhos, misturando tudo. Então, você pensa da seguinte maneira, para fazer sabonete você precisa de um óleo, uma base ácida, de uma base alcalina, que vai transformar o óleo no sabonete, no sabão, que é a mesma coisa. Só que se você não misturar os dois e não misturar da maneira correta, não dá nada. Dá um óleo meio rançoso, se não tiver a quantidade certa não fica duro, não chega a transformar, não ocorre a transformação química que é necessária para chegar àquele resultado que você queria. É a mesma coisa na meditação. Quer dizer que se você treinar muito, você vai criar sabonete. Não, Quer dizer que se você treinar muito, se você treinar aquelas técnicas que já se sabe que leva a esse estado, você vai chegar até lá. Então é só fazer a meditação todos os
dias. O que é? Quando a gente fala só fazer a meditação todos os dias, o que é? É só fazer o exercício de concentração todos os dias. Quando a gente fala em todos os dias, a gente quer dizer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia do seu aniversário, Natal, Ano Novo, feriado, todos os dias. Dia que está doente, dia que você está inconsciente também pode fazer, é todos os dias. E não adianta se enganar. A meditação, o estado de consciência que você quer atingir através desse processo, que é o dhyana, vamos falar de dhyana inicialmente, não ocorre de um dia para o outro, porque exige uma transformação de todo o seu ser. É essa mistura que você precisa. Você precisa juntar todos os elementos da forma correta para que você possa chegar a esse estado. Certo? Isso é bem claro para todo mundo? Não tem dúvidas quanto a isso? Não fica nenhuma pergunta? Porque agora que eu vou começar a falar especificamente sobre técnicas, se vocês têm alguma dúvida sobre o conceito de meditação, pergunte, fique à vontade. É uma contribuição. Bom, então... Só uma pergunta. Antes, então, a gente faz só os exercícios meditativos, vamos dizer assim. Tem meditação que chegam você chegar no estado. Os exercícios de concentração. Porque o que você precisa é, inicialmente, para você chegar até o estado de dhyana, você precisa diminuir a confusão mental. Diminuir toda aquela quantidade de informações. Dentro daquele processo descrito por Patanjali nos Yoga Sutras, ou Yoga Sutra, qual é o processo para você chegar até o Samadhi, que Patanjali coloca como a meta, né? Qual é o processo? No final, né, ali? Porque tem os 8, mas os 4 últimos. Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Né? O que é o Pratyahara? A abstração dos sentidos. Por que você vai trabalhar para conseguir a abstração dos sentidos? Porque é mais fácil se concentrar quando você não tem tantas informações sendo recolhidas o tempo todo pelos órgãos dos sentidos. Não é? O tempo todo você está... Quando você senta para meditar, vamos dizer que a tradição do yoga utiliza muito mais técnicas de meditação sentadas do que as outras mais dinâmicas. É mais comum se utilizar a técnica sentado e num único ponto. Esse é o mais comum do yoga. Não é o único, mas é o mais tradicional. Então, quando você senta para meditar, para as mãos, parou as mãos, já diminuiu um pouquinho a confusão mental, né? A quantidade de informações. Para as mãos, para o corpo, não é? Você está lá, quando a gente está começando a fazer meditação, dá aquela coceirinha, mas você existe. Porque você tem que existir mesmo. A não sei se você saiba que tem um pernilongo gigante, uma aranha venenosa na sua casa, você viu que está tudo certo, a coceirinha provavelmente é apenas uma oscilação da sua mente, uma maneira de fazer se desconcentrar e se mexer, não é? Então, você vai aprendendo com o tempo. Se você faz todos os dias, se você todo dia se coça, uma hora você chega à conclusão de que, peraí, não estou gostando que preciso coçar, não está acontecendo nada, não estou em perigo, não vai acontecer nada comigo, não é uma abelha gigante assassina que vai me picar e eu preciso urgentemente ir lá tirar. Não, é só a minha mente querendo realmente me tirar daquele estado de concentração, porque é o que ela sabe fazer, ser dispersa. Porque você sempre educou a sua mente para ser dispersa. Quer dizer, na verdade você não educou, você deixou. E vamos falando um pouquinho sobre mente. A sua mente, ela é maior do que você? A sua personalidade, o que você entende por você, ou ela é menor? Menor? Maior, menor? Maior a mente. O seu ser é maior do que a mente. Por um lado sim, por um lado não. Você, personalidade, essa que você se ilude que tem, que faz a ilusão da nossa vida, essa personalidade limitada, que existe desde que você nasceu, e é a soma das suas experiências até hoje, dessa personalidade, a sua mente é maior. Porque a sua mente envolve aquilo que você tem consciente o tempo todo, sem fazer nenhum trabalho de concentração, de ampliação da consciência, tem aquela mente consciente, a mente inconsciente e subconsciente. O
inconsciente, o subconsciente, que trabalham com os instintos, trabalham com as necessidades básicas, não foram formados só a partir das suas experiências pessoais. Tudo isso foi formado desde que existem seres humanos. Então, a sua mente é uma construção da evolução da espécie. E nisso, ela é maior do que você. Você é esse ego. Por isso que quando você fala em meditação e você fala em evolução, se fala principalmente em transcender o ego. Que aí sim, o seu ser, o seu purusha, é maior do que a sua mente. É muito maior do que a sua mente. Porque a mente é limitada. O seu purusha não é limitado. Certo? Então tenha isso em mente, que é importante você superar. Não é superar o ego, reprimir o ego. Você sempre vai ter o ego. Mas você deve também perceber que você é muito mais do que isso. E isso é importante para o processo. Se você não se der conta de que você precisa superar aquilo que é essa experiência limitada da sua vida, desde que você nasceu até aqui, e conseguir se conectar com essa experiência muito maior, que é muito mais fácil do que chegar até o Samadhi inicialmente, que é essa experiência da espécie, de ter consciência de como a mente se formou, e não é consciência porque você vai ler livros de psicologia, antropologia, não, é a consciência, é o que você vai ter de si, certo? Então, pense nisso, entenda que a mente, ela é maior do que você, e é por isso que ela te domina, porque são quantos milhões de anos que existe a história do ser humano? 8 milhões? 5 milhões? 10 milhões? Se diz que é a evolução do ser humano, é um pouquinho maior do que o tempo de experiência que você tem até agora com esse ego, não é? Então, perceber isso e não subestimar a mente é importante para o processo. Porque se você lutar contra a mente, você já perdeu. Porque são milhões de anos de evolução. E a sua personalidade, apesar de fazer parte, de ser possível, junto com esse processo de evolução, ele é mais limitado do que o processo inteiro. Então não lute contra a sua mente. É por isso que o processo não vai contra a mente. O processo vai com a mente até que você conheça tanto que você sobrepuje. Você sobressai. Certo? Então a ideia não é a mente é a inimiga. Não. É só como a gente não usa corretamente, não usa todo o potencial dessa ferramenta. Primeiro você vai ter que conhecer o potencial antes de poder superá-lo. Fica claro? Então, a meditação, através da meditação nós atingimos esse estado, aí sim, não só do processo, o processo vai te levar até essa capacidade de superar essa mente maior e torná-la o seu natural. Então você vai trazer a mente subconsciente para o consciente, o inconsciente para o consciente. Não é essa a ideia? Que você tem um conhecimento muito amplo de si. Isso não quer dizer que você tem que voltar para o útero da sua mãe. Não quer dizer que você tem que ter a consciência de cada segundo que se passou desde que você nasceu. Não quer dizer que você tem que se lembrar de antepassados seus e de toda a formação do código genético. Não. Mas quer dizer que você vai ter sim um conhecimento empírico através dessa prática de qual é o funcionamento da mente, e só o fato de você passar por esse processo já é uma impulsão. Então não tenha pressa, você não precisa criar ansiedade em relação ao processo. Aproveite o processo, porque ele mesmo já é o seu processo de evolução. Os tipos tradicionais de yoga, de meditação no yoga, geralmente são yantra, que são os mais comuns, através de imagens e símbolos. Quais são as imagens mais comuns que são utilizadas? A chama, elementos primitivos, chama de uma vela, uma gota d'água. Elementos primitivos funcionam muito bem com a nossa mente. Além disso, existem os tradicionais, os yantras do hinduísmo, os yantras que estão ligados à filosofia e à tradição do yoga. O mais famoso deles, o Omkara, que é a imagem do Om. Além do Om, você pode utilizar qualquer outra imagem, não é? Qualquer imagem serve para fazer a meditação, contanto que você repouse os seus pensamentos sobre essa imagem, não lute com os pensamentos e continue alimentando apenas aquela imagem que você criou. O ideal, aí é
pessoal. É claro que essa opinião não veio simplesmente da minha prática, eu cheguei até ela através de um estudo e de vários mestres que concordam com isso. Eu, no geral, leio muito Shivananda, eu tenho aqui na frente para vocês Shivananda, Vivekananda, Ramakrishna, são as minhas bases mais sólidas. Mas Yantra tem uma vantagem em relação aos outros métodos para quem está começando. Vocês têm uma ideia por quê? Vocês já se viram cantando enquanto você estava estudando? Ou então fazendo uma outra atividade, cozinhando e cantando, caminhando e cantando, Tomando banho também. tomando banho e cantando. Então, cantar não impede que você faça uma outra atividade. Agora, tenta manter uma imagem fixa e fazer uma outra coisa. É um pouquinho mais desafiador. E não só, para algumas pessoas não, para algumas pessoas é muito fácil. Mas mesmo para essas pessoas que têm facilidade em visualizar uma imagem, ela consegue perceber quando ela tem outras coisas acontecendo junto com a imagem. E cantando não, às vezes você está cantando, fazendo mentalmente um mantra, por exemplo, mesmo que seja uma repetição do mantra, a mente já está acostumada a lidar com isso com muita facilidade. A gente pensa através de palavras, muito mais do que através de imagens. Então você fica lá pensando um mantra e ao mesmo tempo no fundo tem um monte de informações que vai acontecer de qualquer maneira, com a imagem também. Mas muitas vezes com o som ou com palavras, com repetições, você não consegue perceber que elas estão ocorrendo. Então você se engana que você está conseguindo se concentrar. A imagem é muito boa por isso, porque para manter a imagem fixa, com detalhes, e conseguir ficar totalmente imóvel, porque a imagem não adianta só ser a imagem de um elefantinho cor-de-rosa. Tem que ser um elefantinho cor-de-rosa parado. E tem que ser sempre do mesmo tamanho. Não adianta ele olhar para você e piscar, ou sorrir, ou... Não, tem que ser uma imagem estática, não é? Pode ser uma imagem dinâmica também, mas para que você consiga inicialmente perceber exatamente o que está acontecendo, se você não está com uma dispersão concentrada e você está realmente trabalhando para a concentração, o Yantra imóvel é o melhor. Você consegue perceber se a imagem se mexe, ou se a imagem some, ou se a imagem muda de cor, de tamanho, começa a fazer piruetas. Você consegue perceber com facilidade. A maior parte das pessoas. Então você não se engana que está concentrando. Então, uma vez que você tenha ficado alguns anos fazendo um Yantra Dhyana, alguns anos, a maioria de vocês aqui não tem 50 anos de idade. Eu tô falando sério. Fazendo yoga você viveu 150. Então 4, 5 anos o que é? Nada. Então tenha paciência. Não estou dizendo que vocês vão levar 4, 5 anos para meditar, mas não tenha pressa. E quando a gente tem pressa, a gente acaba até atrapalhando o processo. Aproveite o processo. Comece, um dos mais tradicionais é realmente Yantra. E Yantra, existem os Yantras tradicionais, imagens tradicionais como nós estamos falando, e as outras imagens. Qualquer imagem. Um lápis, uma caneta, um giz, um aparelho de som, um Shri Yantra, Shiva e Parvati, o seu dedão do pé. Se você gosta muito do seu dedão do pé, faça com ele. Mas faça com uma imagem que você vai manter. Tenha estabilidade. A ideia toda de você desenvolver, ser inconsciente, inconsequente, disperso, agitado, isso todo mundo sabe ser. É na estabilidade que está a evolução. Então aprenda a gostar da estabilidade. Estabilidade não quer dizer imobilidade. Ao contrário, uma pessoa estável no geral é muito mais dinâmica. Então aprenda a gostar da estabilidade, identifique-se com a estabilidade e aí você vai ter bons resultados com o processo da meditação. Outro tipo tradicional é através de mandalas, que são yantras, mas são yantras que representam o cosmos, ou que representam o universo, ou ainda que podem ser construídos em figuras em três dimensões, prédios, maquetes. Mandalas também, tem vários mandalas que têm muito significado. Então, dependendo do seu ego que você
está querendo superar, mas que ele existe, você não pode ignorar, você pode escolher uma imagem que seja significativa para você. E aí um mandala que tem uma significação e que vai te facilitar a se concentrar sobre ele, porque você se identifica com aquilo. Tá? Mantras, que para mim é o segundo passo. Depois que tiver uma boa concentração com a imagem, e no geral com a imagem você já consegue chegar no primeiro passo, que é o Pratyahara. Pratyahara não é difícil. Tem um único, quem medita aqui, quem já chegou nesse passo, qual é o primeiro passo para você saber que você está chegando no Pratyahara e a mente está resistindo? O que acontece que você sabe que está chegando no Pratyahara e a mente está resistindo? Qual é a sensação? O que acontece? Menos os professores mais antigos, que aí não vai, né? Que é um aluno. O que você sente? Assim, que você sabe que está chegando perto do Pratyahara e a mente está resistindo. O que é? Qual é a sensação? É uma sensação física. Vocês já tiveram a impressão que você está na meditação e você está fazendo assim? Já teve essa sensação? Ou então de estar caindo? Já teve essa sensação? Isso, ou você está desequilibrando, você peça para alguém olhar, para saber, né? Ou você está chegando perto do Pratyahara, porque começa a diminuir a sensação de tato. Então você começa a perder a sensação de espaço. O que tem na Terra que segura a gente no chão? Gravidade. Você perde a sensação de gravidade por um segundinho. Como se não existisse a gravidade, aí dá a impressão que você está caindo, então que você está se mexendo. E isso acaba atrapalhando o processo, porque no geral a gente acaba prestando mais atenção na sensação do que no exercício que está executando. Então resista bravamente e continue se concentrando. Você está chegando perto. Mas peça para alguém olhar para ver se você não está se mexendo nisso. Está encostado. Não se deve... O bom da meditação é que você vai precisar de um elemento específico para você chegar até a meditação. A gente vai chegar até lá depois que eu falar dos tipos específicos. Que elemento específico você tem? O que é o combustível para chegar à meditação? E sem aquele combustível, Shivananda disse que você não chega até a meditação. Água é importante. Mas tem um combustívelzinho, sem ele, se não chegar aquele combustívelzinho lá para dar ignição, não acontece a meditação. Qual é? Sei que você sabe. Kundalini, como disse o professor. Kundalini. Sem Kundalini não tem como chegar até a meditação e da meditação passar ao Samadhi. Na meditação você já vai precisar. O que a Kundalini faz com os chakras? Vocês já tiveram aula de chakras, Kundalini e energias sutis, nadis? O que a Kundalini faz ao passar pelos chakras? Que não é desenvolver os chakras. Libera os canais. Libera os canais, né? Cessa. Ela absorve. Porque você tem que entrar num estado do corpo que é muito básico, muito basal. Então, ela tem que ir absorvendo as funções. Porque se a sua mente, se o seu cérebro estiver ocupado em manter as suas funções corporais, você não tem como desenvolver. Depois, até tem. Mas inicialmente, você está gastando energia com aquilo quando poderia estar direcionando para a sua evolução. Certo? Então, a Kundalini vem subindo e ela vem absorvendo os chakras, vem cessando a atividade dos chakras. Certo? Goswami, num livro chamado Laya Yoga, descreve a Kundalini de uma maneira totalmente diferente de todo o resto que eu já li. Ele dá o exemplo do átomo. O átomo tem um núcleo que é fixo, ou pelo menos assim se achava até a história da física quântica, mas na física clássica o átomo é o núcleo fixo, não é? E depois você tem prótons, elétrons e nêutrons que se movimentam. Goswami descreve a Kundalini como se fosse o núcleo do prana. A Kundalini é parte do prana, mas é um prana estável.
está ali dentro, cada grãozinho de cada minúscula partícula de prana que você absorve e processa no seu corpo, contém uma partículazinha de Kundalini. E aí você tem que transformar essa Kundalini, que é estável, fixa, em algo que seja fluido para poder direcionar. E aí, quando você faz esse processo, você tem uma energia que é a Kundalini transformada e se chama, que não é ontem nem amanhã, Ojas. É o Ojas. É o Ojas que vai passar pelos chakras e absorver os chakras para que você possa ter as funções saudáveis e estáveis. E não precisar ficar ocupando essa energia para as funções básicas do corpo. Certo? Então, dentro de todo esse processo, voltamos para os filhos. Além dos mantras, a respiração. Porque você pode fazer, eu coloquei respiração porque é um típico. Você pode fazer a contação da respiração, mesmo quando você está em Pratyahara, porque você não para de respirar. Certo? Até chegar ao Pratyahara, você pode fazer a respiração, a concentração na respiração. Mas você pode fazer em qualquer um dos sentidos. O que acontece com a respiração é que quando você entrar em Pratyahara, você não vai sentir mais o olfato. Quer dizer, a respiração continua, por isso que ela é boa. Se você concentra no tato, a partir do momento que você entrar em Pratyahara, você já não tem mais um ponto de concentração, que você já não vai sentir mais. A mesma coisa com o paladar, a mesma coisa com a visão. Quando você entra em Pratyahara, você desliga a visão mesmo que você esteja com os olhos abertos. Isso você sabia. E Pratyahara não é um estado elevado de consciência. Porque existem pessoas que têm alergia à anestesia e fazem um trabalho para desligar os sentidos para poder ser operado. Então é um passo no caminho, mas não é a sua evolução, não é o seu objetivo. É só um controle maior, é só um direcionamento e uma concentração maior que você tem. Você pode fazer também no Karma Yoga. Karma Yoga é meditação na ação. Então vamos dizer que você está lá dando aula de yoga, você pode estar fazendo um exercício de meditação, uma concentração, porque você se concentra em cada segundo de tudo que você faz. É um tipo de meditação. Mudra. Você pode fazer uma mudra e se concentrar sobre ela, sobre a posição das mãos. Não deixa de ser um tipo de yantra dhyana se você fizer imaginando o mudra. E não deixa de ser um tipo de dhyana nos sentidos se você faz através do tato, que é ficar sentindo a mudra. Asana é a mesma coisa. Se você fizer através de Manasika Asana, ainda é yantra. Se você fizer na sensação do asana, também ainda é através dos sentidos, ou uma combinação dos dois. Mas todos esses elementos podem ser utilizados. Outros tipos de meditação envolvem meditação andando, que é mais comum, é utilizada no yoga e há descrição de meditação andando no yoga, mas é mais comum no budismo. Música, através de música, tanto mantra, que é música tradicional, que está mais envolvida com a história do yoga, como qualquer outra música. Você pode fazer uma música, contanto que seja sempre a mesma música. A música pode durar 10 horas, não importa. Você vai ficar lá ouvindo as 10 horas de música, contanto que você não se disperse, que seja uma concentração, não é uma concentração num único foco. Pode não ser tão eficiente, mas se a sua mente ainda está muito dispersa, é uma maneira de ir buscando o caminho. Escrevendo. Vocês já praticaram Nikita Mantra uma vez? Ficar escrevendo os mantras? Tanto pode ser um mantra, uma letra de um mantra inteiro, ou um Vidya Mantra e escrevendo só aquele Vidya Mantra. Você pode fazer dessa uma forma de concentração. Você se concentra só na maneira de escrever. Só no ato de escrever, que é um tipo de Karma Yoga. Você está se concentrando na sua ação. Pintura. Se você se concentra naquilo que você está desenhando, pintando, que também é um tipo de Karma Yoga. Trabalhos manuais. Se
você faz tricô, crochê, muito popular entre os meninos. Gandhi não utilizava a roca, né, para afiar como uma forma de meditação? Você pode, também é um tipo de karma yoga. Arranjos de flores é uma meditação comum na tradição Zen. E se você quer criar um ritual de meditação, tem uma prática que é chamada de Sandhya, que normalmente se faz ao amanhecer. O Sandhya você cria um ritual para si, para que você sempre se sinta motivado para fazer a meditação. E pela manhã é o melhor momento. Você acorda, faz a sua higiene, acorda uns minutos antes do que você acordaria, para não ficar com pressa. Faz a sua higiene pessoal, toma um copo d'água para hidratar o corpo, porque você vai ficar numa posição sentada ou qualquer outra posição que você escolher para o seu exercício. Durante algum tempo, é bom que o corpo esteja hidratado. E aí você pode fazer, antes de fazer a meditação, que é para você acalmar a mente, não é uma coisa ruim acalmar a mente, é bom que esteja calma. Você pode ler um poema, você pode ler um texto sagrado, você pode ler uma página de um livro de yoga, você pode ler alguma coisa que seja significativa, que acrescente ao seu desenvolvimento. E depois você senta, faz lá a sua meditação, pode ser um yantra. Tradicionalmente no Sandhya se faz com a imagem de Ganesha, ou algo que represente Ganesha, mas é só uma tradição hindu, não é uma tradição necessariamente do yoga. E você pode acrescentar isso à sua rotina diária como uma forma de começar melhor o dia e também, como se diz, dedicar esses momentos iniciais do seu dia a algo que vai contribuir para a sua prática. Yoga, vocês sabem que vocês fazem 24 horas por dia. Não descansa de yoga. No seu sonho você faz yoga. Não precisa descansar. Yoga faz parte, é uma filosofia de vida. Então, não é só na sala de aula, não é só durante alguma coisa que você está fazendo em função do yoga, mas é na sua vida no dia a dia. E agora vamos para a parte boa, que é entender como é que funciona todo o processo. Você precisa disciplinar a sua mente. Yoga é disciplina. Não importa quantas vezes você achar que você pode sair da sua disciplina e que isso é bom também, yoga é disciplina. Não importa quantos psicólogos você encontra na sua vida que digam que... Tô brincando. Muitas vezes a gente, ao chegar num patamar de evolução, dá vários passos para trás. É como se a gente tivesse medo de evoluir. Chegou num ponto, imagine só, se você chegar num ponto em que você realmente se desapegar de tudo, como é que você vai viver desapegado? Quer dizer que eu não vou mais gostar das coisas? Não dá um medinho? Não é aquele medo consciente de você ficar lá morrendo de medo, mas tem uma coisinha ali no fundo da mente que, assim, se eu chegar num ponto em que eu quiser ser dramatizada, não dá um medinho? E se eu chegar num ponto em que... Então tem umas coisas que às vezes a gente nem processa assim, mentalmente de formar um pensamento, mas que ele existe e que fica atrapalhando o processo, não é? Então, a ideia da disciplina é exatamente essa. Por isso que é tão importante você manter os yamas e niyamas. Aí você tem lá mapas, né, que vai te dar a disciplina, mas tem o contentamento para te dar uma coisa mais leve, para você perceber, conseguir ver o que você está também evoluindo já nesse momento. Em 2004, saiu uma matéria sobre os processos da mente na revista National Geographic. Tem um monge budista com a cabeça cheia de eletrodos na capa. Eles têm lá dentro um pedaço da matéria sobre meditação. Eles dizem que o processo da meditação induz uma hiperatividade do córtex pré-frontal esquerdo. Isso, na prática, fazia com que aquele monge que estava sendo testado fosse o homem mais feliz do mundo. Porque o córtex pré-frontal esquerdo é o córtex da felicidade.
Então, você vai tendo vantagens, não que você deva fazer isso por vantagens, mas você vai evoluindo. Você consegue perceber que a felicidade não é algo que você vai ter quando chegar um momento da sua vida, ou quando você tiver o carro, ou o diploma, ou não, é algo que você já é feliz. Né? Você já é feliz. Às vezes a gente não consegue perceber, mas você já é. Às vezes a gente precisa de uma situação infeliz para perceber o quanto já era feliz. Mas isso é só falta de consciência. Você já é feliz. Aproveite. Seja feliz. Não tenha medo. É para ser feliz mesmo. Todo o processo de evolução é para que você entenda que ser feliz só depende de você. A sua vida é sua responsabilidade. Tudo que acontece com você é porque ou você fez ou você permitiu. Então você leva a sua vida, mesmo quando você entrega para outra pessoa resolver. Foi você que deu esse poder. É você que leva a sua vida. Ser livre não é uma condição de estar em algum lugar com um determinado espaço, ou determinada capacidade, ou dinheiro para gastar. Não, ser livre pode ser livre dentro de uma cadeia. Porque só depende de você. Ser livre é um estado, não é algo que você conquista para fora ou através de meios materiais. Então, você tem que ter para te acompanhar no dia a dia os princípios éticos. Porque eles vão trabalhar a sua mente de uma forma que você consiga perceber tudo que você já é. Através da verdade, através da capacidade de respeitar e contribuir para a vida e perceber que é mais fácil viver o mundo como você gostaria que ele fosse do que ficar esperando que o mundo mude para aquilo que você gostaria que ele fosse. Isso tudo, se você não tiver isso no processo, você não chega até a meditação. Você pode chega no Pratyahara, tranquilamente. Chega em Dharana, porque Dharana ainda é um processo exclusivamente dessa mente consciente. Então você pode controlar completamente a mente. Completamente a mente. Não tem coisa. Mas o processo seguinte, o passo seguinte, depois do Dharana, que é essa expansão da consciência, até um ponto em que não se limita mais ao que você teve de experiência na sua vida desde que você nasceu. Não se limita mais apenas à experiência da evolução humana, mas já é um passo adiante na evolução humana, você só consegue através desses caminhos em que você envolve a ética, em que você envolve as obrigações e as observações da sua vida. Sem eles, você fica perdido, mas você vai chegar num momento em que você não consegue mais dar o passo à frente. E é um processo gradual, como tudo, é prática. Você vai fazendo todos os dias, vai ficando mais fácil. Se você é daquelas pessoas que vê uma barata, não vê a hora de pisar em cima, todo o processo está errado, porque em primeiro lugar a sua casa já deveria estar tão limpa e tão livre de migalhas que você não ficasse atraindo baratas, não ficasse atraindo ratinhos, não ficasse atraindo formigas para depois ter que matar. E existem soluções melhores do que matar. Enquanto você não conseguir aprender a respeitar a vida, você não vai conseguir se respeitar completamente e chegar a ter essa consciência do ser humano por completo para que você possa ampliar a sua consciência e ampliar os seus horizontes. Então, entender os princípios básicos da filosofia do yoga é fundamental para o seu processo de meditação. Vocês estão tão quietos. Está todo mundo acordado. Vocês querem fazer uns polichinelos? Para disciplinar a mente, além das técnicas de meditação, existem outras pequenas técnicas que também ajudam. A asana, por exemplo, todas as técnicas do yoga ajudam. Todas elas estão voltadas para que você possa chegar a esse processo de meditação. Mas existem alguns que estão tão concentrados quanto, e até às vezes se confundem com o processo, com os exercícios de concentração. Trataka é um deles. Através do Trataka você pode fazer os drishtis. Porque sem Trataka, para fazer os drishtis você pode criar dores nos olhos, pode criar uma distorçãozinha, então você sempre faz o Trataka. O próprio exercício de Trataka, que são os exercícios para os olhos,
já exigem que você coloque a concentração, que você coloque a consciência, pelo menos no início. Que assim como você inicialmente, vamos dizer que você esteja fazendo um cacaça, todo mundo sabe que é um cacaça. Se você, quando está começando a fazer o cacaça, nunca tinha feito na vida, você se distrair um pouquinho, não perde o equilíbrio? Porque é um equilíbrio sutil. E a gente não está acostumado a ficar sobre as mãos, a maioria de nós. Então você tem que colocar concentração para poder fazer. A mesma coisa com o Krataka. Até que ele se torne uma coisa natural, o movimento seja mais leve, mais solto, a musculatura seja mais forte, você tem que manter a concentração. E isso ajuda no processo. Drishti, os dois drishtis mais comuns, que são o Brumadya Drishti, quando você volta os olhos para cima, e o Nasagra Drishti, quando você volta os olhos para a ponta do nariz, também diminuem esse campo de visão se você fizer a meditação com os olhos abertos. E depois de um tempo de prática, você consegue fazer os drishtis mesmo com os olhos fechados. E aí você consegue entrar ainda mais no processo de meditação. Existem, eu não vou entrar agora nisso, porque a gente pode se aprofundar depois, né? Mas existem explicações que levam a questões mais profundas do consciente, do subconsciente, em relação a especificamente por que olhar entre as sobrancelhas, por que olhar para o nariz. Mas a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Alimentos naturais. Quanto mais orgânicos no sentido de facilmente digeríveis forem os alimentos que você consome, menor o trabalho para a digestão, maior a facilidade que você vai ter de tirar a atenção que o cérebro dedica ao corpo para se voltar para o processo evolutivo. Se você tem que ficar o tempo todo prestando atenção na alimentação, ou então no que faltou na alimentação, porque você não se alimenta direito, você não tem como desvincular o cérebro dessas ações para se voltar para a evolução. E não é comer demais, é comer certo. Pequenas porções de coisas variadas. E sempre procurando consumir vida. É isso? Consumir morte é muito pesado para o organismo. Então consuma vegetais no geral, né? Legumes, frutas, verduras, cereais, nozes. Se você tiver uma boa diversidade, você não vai precisar se preocupar com a alimentação. Jejum também ajuda, porque faz uma limpeza do organismo. Eu não posso falar muito sobre jejuns longos, porque o meu jejum mais longo foi de 3 dias. Algumas pessoas dizem que jejuns bem longos, de 10, 15 dias, ajudam. Eu recomendo que se um dia passar pela cabeça de vocês fazerem um jejum tão longo, que vocês façam com o acompanhamento de um nutricionista ou um médico. Porque realmente é algo que você tem que ter um controle muito grande de si e estar muito, muito saudável para fazer sem nenhum problema. Mas jejuns curtos, se você não tem nenhum problema de saúde, são excelentes para treinar esse controle sobre a mente, para não ficar escravo dos seus sentidos, que é o que atrapalha muito no processo de evolução, e para perceber também o quanto você consegue se direcionar para as suas metas. Porque se você falar que você vai fazer um jejum de um dia e nem isso você conseguir, vai ser meio difícil você conseguir manter uma prática regular durante 2, 3, 4 anos, não é? Então comece com pouco. Em vez de fazer um jejum de um dia, faça um jejum da noite das 6 da tarde até o outro dia, que provavelmente é mais fácil. Comece com aquilo que é mais orgânico, aquilo que parece mais natural para você e vá desenvolvendo a partir daí. Não tenha medo de se conhecer, vá se descobrindo. É um processo de autoconhecimento. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou de alimentação. Você falou consuma vida e tal. Quem come carne ou toma cerveja, toma vinho, assim, você não vai conseguir fazer ou você vai conseguir fazer com mais dificuldade? Ou se você não tiver uma alimentação regrada, você não vai conseguir meditar? Eu tive um aluno uma vez que falou para mim: eu vou ser o primeiro praticante de yoga que vai chegar lá tomando cerveja e comendo carne. Ele deve estar tentando ainda, sei. Tradicionalmente, nos últimos 5 anos, não temos registro de alguém que chegou. Você pode ir contra a história, né? Não é. Mas sabe o que é? É que qual é o primeiro princípio ético do yoga? Que
Eu vou chegar na questão sutil, mas antes da questão sutil, vamos chegar na questão ética. Qual o primeiro? Ahimsa. O que é a ahimsa? Vocês acham que é possível consumir um bife sem violência? Então você já vai estar infringindo o primeiro princípio ético do yoga. Agora vamos pensar nesse princípio ético por um outro lado. Se fosse você, o boi, você ia querer ser comido? Não, pensa bem, né? Porque assim, é um ser, você consegue olhar para um outro animal e se reconhecer nele? Nós somos animais. Consegue olhar para um leão? Todo mundo consegue, né? Você consegue olhar lá para o boi e perceber que ele sente dor? Consegue perceber que ele tem sentimentos? Que eles se preocupam com a vida e que eles valorizam a vida? Se você não tem necessidade de consumir aquela vida para se manter vivo, o que para o yoga não é justificável, mas se fosse o caso, por que você vai consumir? Você vai consumir porque você gosta do sabor. Então você está colocando o seu prazer, que é um período ali, você leva o que para comer um bife? 20 minutos? Depende do tamanho do bife, né? 20 minutos, então você está dizendo que 20 minutos de prazer sensorial são mais importantes do que a vida daquele animal. É isso que a gente faz quando a gente come carne. A gente está dizendo que é mais importante o nosso prazerzinho do que a vida inteira daquele ser. E a gente paga por isso, porque olha os problemas ambientais que isso causa, não é? Tem efeito estufa, não está relacionado com a cultura de rebanho? Está relacionado. Olha a quantidade de desemprego. Alguém aqui leu a Utopia de Thomas More? Na Utopia, Thomas More fala o seguinte, que o pior animal, o animal mais feroz que existe na natureza, naquela época, 1500 ali, né? Qual era o pior animal que existia na natureza? Foi o homem. Qual era o pior animal? Eu brinco muito, vocês não me levem muito a sério. O Thomas More fala que o pior animal que existe, o animal mais devorador, o animal mais terrível é a ovelha. E vocês sabem por quê? Porque naquela época, a Inglaterra estava começando a cultura de rebanho para produção de lã. E o que estava acontecendo em função disso? Que não é diferente de hoje. Hoje é até muito pior. As pessoas estavam sendo jogadas para fora dos seus ambientes familiares, sendo forçadas a viver na cidade para abrir espaço no campo que antes era de agricultura para esses rebanhos. Então gera problemas sociais, desemprego, desigualdade social. O cara teve que sair da terra onde ele sobrevivia para ir para a cidade onde ele não sabe o que ele vai fazer. Gera marginalidade. Né? Então, cada vez que você for assaltado, culpe o cara que come carne. Não, você. Mas tem essa questão ética. Além da questão ética, tem a questão energética. Existem hormônios, eu vou falar só de um elemento. Existem hormônios que você só vai produzir, substâncias que você só vai produzir quando você morrer. E que o seu corpo só vai ter contato com essas substâncias no dia em que você morrer. Então não vai ter muita convivência com elas. Só que o animal que você consome já passou por isso. Ele já tem esses elementos. E você está consumindo esses elementos que são próprios da morte. Então é uma energia muito pouco sutil, ela é densa, ela é pesada e que consome muita energia para poder ser transformada. E leva tanto tempo que antes de você conseguir transformar aquilo em uma outra coisa, você já comeu outro bife. Os efeitos de isso, eu estou falando de livros vegetarianos, eu não tenho uma pesquisa grande sobre isso especificamente, mas se diz, nesses livros, médicos, pesquisadores falam que leva 2 anos para sair do seu organismo tudo que entrou quando você consumiu uma carne. Se consumir outro, você parar de consumir. Se você parar, o último, você comeu hoje o último, daqui a 2 anos você vai estar livre completamente da carne. Antes disso você ainda tem, não a carne em si, mas os elementos, essas substâncias que influenciaram o seu organismo, a energia daquele animal que morreu desesperado, imagine. Vocês sabem que algumas porcas, quando percebem que os animais, os filhotes são sempre assassinados, que elas começam a consumir o filhote quando nasce, para não ter que passar por aquilo. Imagine
sei se eu posso falar isso, mas a Regina Shakti uma vez falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, se você acha que se tratar bem o animal direitinho, depois matar sem, né, como o kosher, né, a comida kosher, kasher, você trata direitinho, deixa viver bem, depois você mata sem dor, então tudo bem? Ela falou, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu cuido de você. Ela falou, e daqui um ano a gente mata você. Mas sem dor, não tem problema. Não é a mesma coisa, quer dizer, claro, tem menos crueldade envolvida, mas continua tendo os mesmos hormônios, continua sendo um desrespeito com a vida. Quanto ao álcool, então, comendo carne você tem uma energia muito pesada que você não consegue transformar para poder chegar a esse estado de consciência. É bem simples assim, é uma questão fisiológica. Quanto ao álcool, eu posso falar por experiência própria. Eu passei 1 ano praticando yoga intensamente, assim, meu primeiro ano de yoga estava lá, eu continuei depois, mas depois eu não fiz mais essas besteiras. Passei 1 ano inteiro, assim, eu comecei a praticar yoga em fevereiro, em dezembro, no Natal, eu falei, uma tacinha de vinho, só para brindar, não vai ter problema. Quando você faz uma prática, não sei se vocês já passaram pelo processo de praticar todos os dias, várias horas, você vai se conhecendo, você começa a ouvir o seu corpo, você começa a conhecer a sua digestão, você começa a conhecer os seus pensamentos, você começa a conhecer a sua pele, como os hormônios, as meninas, quando passam por um processo mais intenso, assim, perto da ovulação, durante a ovulação, então você começa a perceber as mudanças internas e como aquilo afeta a sua mente, a sua atividade, o que te deixa melhor, o que te deixa pior, o que funciona melhor. Você começa a se conhecer, você sente a energia. Vocês nunca fizeram um Bhastrika e sentiram o corpo inteiro vibrando? Você sente a energia, você sabe o que está acontecendo. Aí eu tomei o vinho. Alegre, né? O ser humano é assim, tem que levar umas pancadas, já aprender. Tomei. Olha, era um cálicezinho, não era uma taça de vinho. Tomei pouquinho, para ser comedida. Nas minhas contas, eu retrocedi com esses 2, 3 goles, uns 3 meses de prática. É uma coisa muito... Tudo que diminui... Você está trabalhando para aumentar a consciência, tudo que diminui a consciência está indo no sentido oposto. Se você é dependente de alguma coisa, café, chocolate, você está diminuindo a sua consciência em si. Porque você precisa daquilo para funcionar em vez de funcionar livremente. Então você está trabalhando, você tem todo um processo para aumentar a sua consciência e fica fazendo um monte de coisa que diminui a consciência. Eu não passo para frente e passo para trás. Não é? Então é por isso, não é que o álcool é ruim, mal, é o vilão, não é. Mas diminui a sua eficiência. Então, se você pratica yoga para ter uma melhor qualidade de vida, para ser uma pessoa mais saudável, porque é comprovado que o yoga faz isso, você pode tomar um vinhozinho de vez em quando. Quer desperdiçar no cerveja, desperdiça. Mas também tem o seguinte, quer tomar cerveja? É idêntico o gosto da cerveja sem álcool. Se é pelo sabor, é idêntico. E saiu um tempo atrás uma cerveja sem álcool que fez uma pesquisa e publicou em umas revistas. Que eles deram para as pessoas tomarem e era para não falaram nada, só davam para as pessoas tomarem e marcar qual era a cerveja que eles achavam que era. 99% marcou que era a sua cerveja preferida. Não consegue distinguir. Ah, essa daqui. E era sem álcool. Nenhum deles cogitou. Tinha um lá, podia colocar outro, né? Não é nenhum deles, não é nem desses aqui, é um outro. Não. Quando eles colocaram já com as opções, incluindo a cerveja sem álcool, ninguém acertou qual era sem álcool. Porque o gosto não é diferente. O que é diferente é a sensação que você perde consciência. O gosto não. E as pessoas bebem para perder a consciência. Né? Não falam, vou beber até esquecer. Vou consumir a memória, né? Vou beber até esquecer. Então, a ideia é essa. Você vai fazer um processo realmente porque você quer chegar a esse estado, ele tem um caminho que você tem que tomar. E aí você vai assumindo esse caminho aos poucos, conforme você pode. Fumar, beber, usar drogas, tomar remédio. Uma dorzinha de cabeça se enche de remédio. Também é uma forma de fugir do autoconhecimento. Vai descobrir que você está com dor de cabeça em vez de tomar remédio. Você tem que se conhecer.
Tem que saber o que está acontecendo. Tá? Outra maneira, outras ferramentas que você pode utilizar para disciplinar a mente são coisas que ajudem inicialmente, aquela nossa necessidade de se mexer. Pega um japamala e mexe lá no japamala enquanto repete o mantra, por exemplo. Não é tão concentrado, mas ajuda a ir diminuindo as oscilações.